pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psique Ponto a Ponto. Meu nome é Fernanda Zogaibe, estou aqui com Sueli Detogni, nós somos psicólogas e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, o trabalho do psicólogo e do psiquiatra na saúde mental. Olá pessoal, é um prazer estar aqui e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que gera muitas dúvidas também. Verdade. Para contribuir com o nosso assunto, nós hoje convidamos o Dr. Ricardo Marchesi. Ele é médico formado pela EMESCAM e R2 em psiquiatria pelo ICEP. O ICEP é o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde. Bem-vindo, Ricardo. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast. Olá a todos. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado por estar aqui. É ótimo participar dessa conversa, né? Para a gente esclarecer junto esse tema tão importante assim, que é a psiquiatria e a psicologia caminhando juntos. E acredito que nós vamos poder tirar a dúvida de muitas pessoas aí que estão nos assistindo. Verdade. Bem-vindo, Ricardo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Então, Ricardo, fala pra gente, para os nossos ouvintes também, como que é a formação, né, na psiquiatria e como que é a atuação junto à saúde mental. Uhum. Bom, inicialmente, né, para formação de psiquiatria, primeiro você tem que ter a formação como médico, né? O curso de medicina, a graduação leva uns 6 anos. Uhum. E aí, depois que termina a graduação de medicina, você presta uma prova de residência. A prova de psiquiatria, particularmente, é uma prova que foi muito concorrida nesse ano, né, pelo ENARE, por exemplo, que são provas maiores, brasileiras, no caso. E aí, o curso da psiquiatria mesmo, toda a formação, levam 3 anos. Né? Durante os 3 anos, a gente vai passando por várias etapas. O primeiro ano é diferente do segundo, que também é diferente do terceiro. Sim. E aí nós vamos aprendendo muitas coisas, psiquiatria infantil, um pouco de psicanálise, um pouco de psicodinâmica. E aí, caso a pessoa tenha dúvida se o médico é especialista ou não, ele pode entrar no site do CFM, procurar busca por médicos. Uhum. Lá vai ter, colocando o nome do médico ou o CRM, você consegue ver se o médico tem especialidade ou não. Isso é bacana. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação do psicólogo para a gente poder continuar a nossa conversa aí sobre o trabalho dos dois, né, na saúde mental. O curso de psicologia, né, ele é um curso muito intenso, denso também, uma teoria muito intensa, muita leitura, bastante prática, né, e nós demoramos 5 anos, né, na formação da graduação, né. Ao longo desses 5 anos, a gente aprende a lidar diretamente com as questões emocionais, comportamentais e cognitivas dos pacientes, né? Nosso foco é sempre ajudar as pessoas a entenderem, enfrentar as dificuldades, né, que elas atravessam através dos atendimentos humanizados, né? E isso envolve o desenvolvimento de habilidades, né, mudanças de padrões de comportamento, pensamento, além de todo o suporte emocional que a gente presta para o paciente, né? Aí depois que a gente se forma, né, a pessoa escolhe uma vertente de trabalho, uma linha de trabalho, e ela pode ser inserida em vários campos, né? Hoje a psicologia está em quase todos os lugares, né? Psicologia esportiva, escolar, psicologia hospitalar, forense, né, jurídica, os campos de trânsito, né, o campo de atuação é vasto. E tem a psicologia clínica, né? Sim. Que se a pessoa for para a clínica, ela também pode se especializar em alguma abordagem, né, que ela goste, que ela encontre e realizar atendimentos clínicos, inclusive a psicoterapia, né? Sim. Então, o campo é vasto e, geralmente, depois da graduação, a maioria dos psicólogos se especializam em alguma coisa, né? Apesar de sair habilitado da faculdade, né? Para já exercer em qualquer área, né? Qualquer campo, mas, geralmente, a gente continua, né, estudando e se especializando. Eu falo que são 5 anos e uma vida inteira, né? Exato. Psicólogo não para, psiquiatra não para... Constantes a gente estuda estudos. Até mais depois, Exatamente. né? O estudo é eterno, né? Bastante, é verdade. Então, Ricardo, é fato que o psicólogo atua na psicoterapia, né? Como a Fernanda falou.
E há muitas dúvidas se o psiquiatra também realiza psicoterapia. O psiquiatra pode atuar como psicoterapeuta? Bom, pode. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm também, né? Dentro da psiquiatria, assim como a Fernanda comentou, você tem uma graduação que te fornece trabalhar com diversas subespecialidades dentro da psiquiatria, mas é possível que o psiquiatra faça uma subespecialidade além da psiquiatria, né? Que é a psicoterapeuta, para trabalhar com isso mais especificamente. Mas nada impede que um psiquiatra possa fazer esse trabalho sim com a psicoterapia. Nesse caso dele se especializar além da residência, né, que a gente chama de R+, né, fazer o R+, o R4 no caso, teriam diversas subespecialidades. A psicoterapia seria uma delas, em que ele estreitaria o campo do conhecimento, né, para essa área específica. Assim. Ótimo. Certo. Então, como eu havia dito, né, Ricardo, existem várias abordagens, né, da psicologia. E, nossa, a gente pode citar inúmeras aqui, né? Psicanálise, que é uma das mais tradicionais, né? Muito conhecida, né? Muito conhecida por todos. As abordagens de humanistas, né? A logoterapia, a TCC. CP, tem a TCC, né? A Gestalt, enfim, são inúmeras abordagens por aí afora. Quando é o caso do psiquiatra realizar a psicoterapia, qual que é a abordagem que ele leva mais em consideração, assim, que geralmente os psiquiatras, né, adotam, e também quando eles encaminham os pacientes, né, qual é a abordagem que mais ele costuma trabalhar? Então, da mesma forma que o psicólogo ele sabe, né, ele tem aquele perfil de com qual área que ele vai trabalhar, o psiquiatra ele também, dentro da residência, ele vai se aprofundando em qual área ele se identifica mais. E aí, a partir dessa identidade que ele vai criando de acordo com a residência, que ele vai se encontrando na residência da psiquiatria, ele atua da forma como ele se sente mais confortável, naquilo que ele considera mais assertivo também, né, e naquilo que ele se sente mais seguro de fazer. Entendi, certo. Então, como nós vimos, né, além do psicólogo, médico, né, psiquiatra também está apto para poder trabalhar com psicoterapia, né? Muito se fala hoje sobre a psicoterapia, né, e a necessidade de uma regulamentação adequada, né? E, assim, a gente vê uma explosão de profissionais de outras áreas, né, que realizam a terapia com uma formação livre. Cursos alternativos, né? Então, assim, isso ocorre no Brasil, por quê? Porque no Brasil hoje não há uma lei que faça desse serviço, né, uma exclusividade tanto do psicólogo como do psiquiatra, né? Médicos psiquiatras. Então, assim, a psicoterapia, ela envolve explorar muitas questões emocionais do paciente, né? Questões muito sensíveis, inclusive, né? E, em alguns casos, lidar, por exemplo, com situações de crise. Psicólogos e psiquiatras são treinados para isso, né? E, assim, há uma consulta no Senado, uma consulta pública no Senado agora, né? Que a gente ainda não sabe se vai virar um projeto de lei, né? Por enquanto é uma consulta pública, né? Que está em andamento. E nessa consulta pública fala-se sobre a psicoterapia ser uma exclusividade do psicólogo e do médico psiquiatra também, né? Então, assim, eu acho importante deixar isso claro, né, para as pessoas, para elas terem conhecimento, né, disso também, e procurarem, na hora de procurarem a psicoterapia, se informarem, né? É um profissional psicólogo formado, é um psiquiatra, ou é um terapeuta que fez um curso de formação livre, né? Que também nada impede dela procurar, não é mesmo? Elas podem escolher, isso é a escolha do paciente. Mas é importante esclarecer mesmo que a maioria das pessoas tem dúvidas com relação a isso. Elas não sabem, né? É terapeuta, é psicoterapeuta, isso ainda é um pouco questionado e as pessoas ficam com muitas dúvidas em relação a isso, né? Então, assim, isso também acaba envolvendo uma questão ética. Por quê? Porque o psicólogo, tanto o psicólogo quanto o médico, eles têm um código de ética, né? Que amparam
os São pacientes, regulamentados, né? Isso aí, amparam tanto os pacientes quanto os profissionais, né? Então, eu acho muito importante a gente deixar isso claro. São muitos títulos, né? Psicoterapia, terapia, psicanalista, psiquiatra, psicólogo. Aí é um emaranhado de títulos e as pessoas meio que se perdem, Se né? perdem, exatamente. Não sabem muito bem a diferença de cada um. Nem todo terapeuta é psicólogo e psiquiatra, né? Mas psicanalista pode ser um psicólogo também, mas nem todo psicólogo é psicanalista, né? Então, assim por diante, né? Sim. Então, é bom que a pessoa saiba, né? Diferenciar, né? Isso, diferenciar e se informar, né? Dessas questões. E possam escolher, né? Verdade. Com certeza. Ricardo, quando uma pessoa percebe, um paciente percebe, né, que ele precisa de ajuda, uma pessoa precisa de ajuda, né, do profissional de saúde mental, quem que você acha que ele deve procurar primeiro? Bom, essa para mim é sem dúvida uma pergunta assim, excelente. Assim. Na hora da urgência, na hora da crise, muitas vezes o paciente ele não vai saber quem ele vai procurar primeiro de fato. Sim. E não tem problema. Eu acho que as duas especialidades, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, elas não devem andar separadas, mas sim juntas. Perfeito. Né? Então, se o paciente, não importa a cronologia com que ele procura esses profissionais, se ele procura o psicólogo primeiro, o psicólogo bem informado, ele vai saber que aquele paciente precisa de uma consulta psiquiátrica, às vezes precisa entrar com uma medicação. O psicólogo já pode começar uma abordagem psicoterapêutica naquele momento, né? E vice-versa, o psiquiatra também, vendo a necessidade do paciente já começar uma psicoterapia, nada impede começar um tratamento farmacológico e depois encaminhar esse paciente para o psicólogo para dar continuidade e seguimento. Eu acho que essas duas especialidades, isso tem sido muito benéfico nos dias de hoje, tem caminhado juntas, o que promove aí uma maior agregação, né? Uma maior troca de informações e um melhor benefício para o paciente como um todo. Porque você vê o paciente de diversas formas, de visões diferentes. Né? A psiquiatria, não sempre, mas muitas vezes abordando a parte farmacológica, né? Entrando com as medicações, que são cruciais também para alguns tratamentos. E a psicologia, com toda a parte de análise do paciente, com toda a parte de terapias expositivas, muitas vezes, o que hoje, com os estudos mais atuais, já mostra que não só a terapia farmacológica quanto a psicoterapia individualizada, mas sim ambas caminhando juntas, tem uma resposta muito maior, uma eficiência muito maior para o tratamento desse paciente. Verdade, o trabalho mais em conjunto rápida, é importante, né? Sim, com toda bastante. certeza. Um outro tema muito importante, né, e muito comentado e polêmico, né, na saúde mental é a questão dos diagnósticos, né? O que você tem a dizer para a gente sobre o diagnóstico e como que você acha que ele interfere na vida, né, de uma pessoa? Bom, isso até se comparado a muitos anos atrás, né, que eu converso com alguns preceptores na residência, assim, hoje a gente vê uma mudança da sociedade com relação ao diagnóstico em si, ao CID, né? Sim. Então, muitas vezes o paciente chega na consulta e quer sair com CID na primeira consulta, como se ele apoiasse toda a vida dele, toda a estrutura psíquica dele, simplesmente num nome, num número. O que não deve ser feito assim, né? Os diagnósticos dentro da psiquiatria, eles são longitudinais. Então, tem pacientes que às vezes a gente precisa de 1 ano para conseguir dar o diagnóstico corretamente. E isso não vai acarretar num prejuízo para o paciente. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente demora justamente para ter um diagnóstico mais assertivo. Mais preciso. Até porque, diferente das outras especialidades, a psiquiatria ela não tem exame complementar, ela não tem exame de imagem, ela não tem exame laboratorial para me dar um dado específico. Não, esse paciente tem isso porque no exame veio. Não tem. É muito subjetivo, né? Exatamente, é uma área subjetiva. Então, para isso, a gente precisa ter esse acompanhamento longitudinal e aí poder dar o diagnóstico de acordo com o que a gente vai vendo, o caminhar desse paciente, a resposta à terapia, a resposta ao tratamento farmacológico. Só que, infelizmente, hoje a gente vê um excesso de diagnósticos, o que muitas vezes pode tornar prejudicial, né? E que acaba muitas vezes banalizando alguns diagnósticos. Sim. E aí algumas pessoas acabam até apoiando suas atitudes e as suas consequências das atitudes que elas levam no diagnóstico. Exatamente, né? Às vezes a pessoa é um pouquinho mais ativa, né? E aí já
Vem aquele, eu acho que eu tenho TDAH, né? Exatamente. Tem sempre alguma coisa por trás ali. Tem que ter um diagnóstico, muitas vezes, para coisas que às vezes são normais. Atitudes que são normais também, né? Essa questão do TDAH, principalmente, né? O tratamento com psicoestimulantes, muitas vezes o paciente está em busca do psicoestimulante em si e não do tratamento da doença. Verdade. A gente mais vê assim... Infelizmente, a gente sabe que isso existe muito, né? O excesso de medicalização, o excesso de diagnóstico e tudo isso traz um prejuízo muito grande para a sociedade. Verdade. Até porque aqueles pacientes que realmente precisam, que têm o diagnóstico, acabam sofrendo por conta dessas pessoas que muitas vezes se apoiam no diagnóstico, às vezes sem ter. Né? Exato, né? Verdade. E aí, complementando, né, um pouquinho a sua resposta, né? Algo que eu acho assim, importante a gente esclarecer também é que os psicólogos também podem dar diagnósticos, né, de saúde mental. Sempre é muito importante esse trabalho ser feito em conjunto com o médico psiquiatra, né? Os dois, por isso que eu falo que é muito importante esse trabalho em conjunto, né? Para os dois conversarem ali, né? Também. E assim, inclusive, muitos médicos, eles solicitam uma avaliação psicológica do psicólogo, né? Para quê? Para poder complementar esse diagnóstico médico, né? Por exemplo, a gente estava falando do TDAH, né? Nós temos testes de TDAH também, né? Claro que não são apenas os testes, né? A gente sabe que por trás disso há várias questões, né? E aí, nós temos também testes para confirmar, muitas vezes, a dificuldade de aprendizagem, né? Testes que comprovem, às vezes, uma demência em geral também, né? E, assim, isso sempre em conjunto com o médico psiquiatra. Muito importante, né? Sim. Exatamente. A neuropsicologia, né? Isso. Que é feita em várias sessões, inclusive, né? Igual você falou, é uma avaliação longitudinal, isso, né? com uma entrevista, uma né? sessão. Com entrevista com o paciente, com a família. Então, assim, não são só testes, né? Com certeza. Ricardo, a gente sabe também que muitas disfunções físicas, né, podem gerar alguns sintomas que se confundem, às vezes, com alguns sintomas psiquiátricos, né? Como, por exemplo, a disfunção da tireoide, né? Que pode se confundir com sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, a depender da disfunção, né? Como vitamina baixa, né? Alguma B12, vitamina baixa, né? Por como exemplo. B12, né? Exatamente. Então, é muito importante, né? A gente, psicólogo, estar atento a essas questões quando o paciente procura a gente poder encaminhar ele para o médico, né? Para o psiquiatra e pedir que ele descarte junto com o psiquiatra, né? Esses sintomas causados por alguma deficiência física, né? E por algumas questões fisiológicas. Quais são os principais, assim, quando o paciente chega para vocês, né, que é encaminhado, quais são os principais exames que vocês pedem para detectar, para ajudar a fazer esse descarte, para vocês poderem prosseguir com o diagnóstico de transtornos mentais mesmo? Essa é uma pergunta também excelente, assim. Os diagnósticos da psiquiatria, como eu já falei, não tem exame para diagnosticar. Sim. Mas como são diagnósticos de exclusão, a gente precisa, de fato, excluir as causas orgânicas, né? As causas estruturais. Então, aquele paciente que nunca teve histórico de um transtorno psiquiátrico prévio, que é o primeiro tratamento, a primeira consulta dele, ocasionalmente a gente pede esses exames sim. Né? A deficiência a disfunção da tireoide é algo extremamente relevante e muito prevalente na população. Isso. De fato, que se assemelha a muitas doenças neuropsiquiátricas, né? Deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D, alguns quadros, né? Principalmente pacientes idosos, muitas vezes já são distúrbios neurológicos, a gente precisa pedir exames de imagem, né? Uma ressonância de crânio, uma tomografia de crânio, que muitas vezes podem se passar despercebido e a família achar que é um transtorno psiquiátrico. Um paciente de 70 anos que nunca deprimiu previamente, né? Nunca teve histórico, não tem história familiar de nada de um transtorno psiquiátrico, né, que começa com sintomas de forma abrupta, ou um dia está bem, no outro dia já não está bem, algo muito flutuante, que nos leva a pensar, né, em algo fora da psiquiatria. Então, a gente precisa
sempre descartar que sejam alterações clínicas que podem gerar consequências piores muitas vezes. Sim, né? Com certeza, né? Importantíssimo essa fala sua, né? Essa resposta sua, porque realmente confunde mesmo, né? Exatamente. E aí a pessoa já acha logo que é depressão, ansiedade. Sim. A gente sempre orienta o paciente para procurar um médico, né? Exatamente para isso, para poder descartar essas questões físicas, né? E aí, como a gente não tem essa possibilidade, claro, né? Isso aí é função do médico, a gente encaminha para o médico, o paciente para o médico. Na nossa prática, a gente tem visto, assim, chegar alguns diagnósticos, né? Alguns pacientes com sintomas psiquiátricos que estão em tratamento com algum antidepressivo, algum psicotrópico, e às vezes o paciente está piorando. E aí, na residência agora, né, eu estou no estágio lá no Hospital das Clínicas, paciente com um quadro de neurotoxoplasmose, assim, neuroesquistossomose, que muitas vezes confunde mesmo, né? Sim. E aí, se a gente comete alguma negligência com esse paciente, o desfecho pode ser muito ruim. Por isso que tem que ter essa visão holística do paciente. Exatamente. Né? Trabalho multidisciplinar. Né? E eu sempre falo assim, se for para pecar, peque pelo excesso, não peque pelo desleixo. Porque a gente está cuidando de uma vida, né? Com certeza. Então, assim, não vai fazer mal pedir um exame de imagem a mais. Em alguns casos, né? Não faz mal. Sim. O que a não solicitação e o início do tratamento sem uma solicitação e falar, não, é mais um paciente, isso aí sim pode acarretar em danos graves. Assim. Com certeza, né? Então, nós sabemos, Ricardo, que a área de saúde, né? Se fala muito na área de saúde, né? Se fala muito sobre o trabalho multidisciplinar, né? Como você acha que o psiquiatra e o psicólogo podem trabalhar de maneira efetiva? Hoje eu não vejo o trabalho da psiquiatria sem o trabalho da psicologia em conjunto. Que não bom. Consigo ver. Maravilhoso se todos os psiquiatras pensassem. Exatamente. Que bom. A maioria dos pacientes que nós temos atendido na residência, a gente solicita um encaminhamento para o psicólogo, a gente encaminha esse paciente, é de extrema importância. Eu acho que hoje, né, tem sido desconstruído aquela cultura de que a saúde mental é um tema meio tabu, né? Então a gente sempre, assim, a gente vê que isso tem saído das nossas raízes, assim, porque de fato tinha uma cultura muito forte com relação a isso. O psiquiátrico é um médico de doido. O psicólogo, eu vou para o psicólogo para desabafar? Não precisa. Graças a Deus, nós temos desconstruído essa imagem juntos, né? Eu acho que tanto com o trabalho da psiquiatria, com o trabalho da psicologia muito forte, com o avanço da tecnologia, o avanço da educação, as pessoas têm conseguido compreender a importância dessas duas especialidades andarem em conjunto. E assim, eu vejo que dentro da psiquiatria, muitas vezes a gente entra com o tratamento farmacológico e ninguém melhor para poder perceber a resposta que esse paciente está tendo do que não só a família, mas o psicólogo que está acompanhando ele com muito mais frequência do que o psiquiatra. Né? Às vezes o psicólogo faz terapias 3 vezes por semana, 2, 3, 4 vezes por semana, e esse psicólogo, se ele entra em contato com o psiquiatra e vice-versa, o psiquiatra entra em contato com o psicólogo, ele vai falar, depois que você entrou com tal medicação, eu percebi que o paciente mudou o comportamento de tal forma. E aí o psiquiatra a mesma coisa. Olha, depois da terapia, tenho visto uma melhora desse paciente. É possível reduzir as medicações, né? Continuar só com a psicoterapia, se tudo der certo. Né? Que é o melhor dos mundos, assim, essa interação, esse vínculo entre esses dois profissionais. Seria ideal, o mundo perfeito, né? Mas eu acho que isso tem melhorado bastante. Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando bem para isso. Inclusive, o podcast é para isso também, né? Para desmistificar todas essas coisas e ver que o trabalho conjunto é o mais efetivo. O ideal, né? Isso aí. Bom, nós sabemos que muitas pessoas, né, que estão atravessando algum tipo de problema grave na vida, né, e que não necessariamente é um transtorno mental, como, por exemplo, um luto, né, uma perda de emprego, um problema familiar grave, né, um adoecimento. E a gente sabe que muitas dessas pessoas que estão passando por isso, às vezes preferem primeiro recorrer a um medicamento, ao invés de tentar estratégias não farmacológicas, né? Aí nós falamos atualmente sobre isso, que é a medicalização da vida, ou o uso irracional, né,
dos medicamentos. O que você pensa sobre isso enquanto médico psiquiatra? Eu acho que tem que avaliar cada caso de forma individual, mas assim, até aquela questão que nós falamos, né, do TDAH, por exemplo. Um paciente com um transtorno depressivo, ele vai ter um déficit de atenção secundário ao transtorno depressivo. Sim. Né? Um tratamento com um paciente com um transtorno de ansiedade, que muitas vezes poderia ser resolvido apenas com psicoterapia, ele vai ter um déficit de atenção prejudicado pela ansiedade, Sim. que não necessita, muitas vezes, da medicalização. E, de fato, assim, tem transtornos, né? Não vou dizer transtornos, tem sintomas que fazem parte dos nossos instintos primários. Né? Não, vamos dizer, não tem como a gente não ter uma certa ansiedade diante de algumas situações da vida. Isso é completamente comum. Não tem como uma pessoa não ficar triste diante de uma perda de um ente querido. Exato. Né? A vivência do luto, ela precisa existir. E muitas vezes a terapia ela vai te ajudar a passar por isso sem necessidade de fazer uso de alguma medicação. Né? Não necessariamente o paciente ele precisa passar pela medicação. Né? Só que a gente vê que muitas vezes o paciente ele já vem na expectativa de sair da consulta com o medicamento. Sim. Né? E a gente tem trabalhado para desconstruir esse conceito também. Né? Muitas vezes, um quadro mais leve, é possível levar esse paciente com psicoterapia sem qualquer prejuízo, sem medicação e muito pelo contrário, pelo benefício, que a gente sabe que as medicações têm efeitos colaterais, né? Lógico que a gente sempre avalia o risco e o benefício. Tem efeitos colaterais, mas se não colocar a medicação, esse paciente pode ter um prejuízo muito maior. Claro que a gente vai prescrever a medicação, mas em muitos casos a gente consegue passar, né, encaminhar esse paciente para psicoterapia e a gente vê uma excelente resposta. Assim como os estudos também corroboram com essa excelente resposta. Quadros de neurose obsessiva, né, os quadros de TOC, por exemplo, muitas vezes em criança, o tratamento da psicoterapia, ele é primário, logo no início, um quadro leve, em detrimento do tratamento farmacológico. E eu acho que essa questão da hipermedicalização também, que era um conceito, né, uma raiz cultural que vinha, que só o medicamento que cura, eu acho que também está sendo desconstruído. Mais uma vez, assim, enfatizar que a terapia em conjunto é o mais importante. Eu acho que seria o melhor dos mundos. Nos casos que, de fato, precisam de tratamento farmacológico, entrar com tratamento farmacológico, mas também entrar com a psicoterapia. E aí essa associação gera um benefício muito maior do que entrar com esses tratamentos de forma individualizada. Assim. A gente falou muito sobre isso no nosso primeiro episódio do podcast, né? Que a gente falou sobre o papel dos medicamentos na saúde mental. Tivemos a participação da doutora Sheila, né? Foi maravilhoso. A gente falou muito sobre isso. Como que as pessoas recorrem primeiro ao medicamento por ser mais rápido, né? Não mais efetivo, mas mais rápido. Muitas vezes mais rápido. Muitas vezes tem outros padrões de tratamento, igual você citou, né? Mas muito mais rápido, né? A rapidez hoje em dia, a pressa, né? Ela é muito buscada, presente, né? Na nossa sociedade. E cria aquela expectativa da pílula mágica, né? Como se o comprimido ele fosse resolver todos os seus problemas da forma mais rápida possível. E não necessariamente é assim. E o que você disse, outra coisa muito importante, que quando o seu sentimento condiz com a situação que você está passando, é muito normal você sentir ansiedade diante de um evento, né? Que você não sabe como é. Exatamente. E estressante, você sentir tristeza no luto, é óbvio, isso tem que acontecer. E é normal que isso aconteça e que você tenha um respaldo para passar por isso, um apoio psicológico e tudo, né? Antes de recorrer, a não ser que aquilo se torne patológico. Não é esperado não passar por isso, né? Exatamente. Todos nós iremos passar em algum momento da vida, como dizia Viktor Frankl. É verdade. A gente precisa aceitar nossas emoções também, né? Não é... Todo mundo passa por emoções boas e emoções ruins, né? Momentos bons e difíceis, né? E aí a maioria não quer passar, né, por momentos difíceis. E é por isso que quando a gente lê o DSM, né, que é um dos livros, dos tratados que a gente se baseia para dar o diagnóstico, não só ele, mas nos ajuda a dar o diagnóstico. Um dos conceitos é o prejuízo na funcionalidade desse paciente. Exato. Porque a tristeza é um sintoma natural, né? A ansiedade é um sintoma natural. Mas a partir do momento que esse paciente deixa de levar a sua vida
de forma natural, de forma funcional, por conta de um sintoma, isso já começa a se tornar um transtorno. Sim. Né? Já está atrapalhando toda a sociabilidade, toda a funcionalidade desse paciente. Aí, de fato, esse paciente deve procurar um tratamento. Com certeza, né? Então, nós sabemos, né, que há transtornos em que o paciente precisa tomar o medicamento praticamente para o resto da vida, né? Nós temos, por exemplo, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos a esquizofrenia, né, também, entre tantos outros, né? Mas, em contrapartida também, há outros transtornos em que o medicamento seria apenas um suporte, né, por tempo determinado, né, para o paciente, para aquele paciente, não é mesmo? Até ele aprender a responder aos estressores da vida de uma forma com que isso não venha a desestabilizar ele, né, naquele momento, né, e que ele, né, volte a ser funcional, né, como você estava falando, né. Então, assim, nesse contexto, a gente pode falar também que a psicoterapia, ela é uma aliada da medicina, né? Por quê? Porque o psicólogo vai trabalhar essa dependência psicológica diante do medicamento. A raiz do problema. Né? Exatamente, né? Então, assim, é uma terapia de suporte. Exatamente. Não é mesmo? Porque o que adianta, às vezes, a pessoa tomar um antidepressivo para ansiedade, né? Um remédio para ansiedade a vida inteira e... Igual você fala, ela vai tomar e se ela ficar sem aquele medicamento ali, ela vai ficar péssima. Exato, né? Ela não foi na causa do problema, raiz, né? Realmente. Desde que eu estou falando da ansiedade, né? Sem ser um transtorno mesmo, né? Pode ser muitas vezes tratada de outra forma na raiz dele e a pessoa ir aos poucos desmamando daquilo, né? E sentir a ansiedade quando precisa ser sentida realmente, né? Eu trago até um exemplo nesse caso, assim, que é como se você tentasse tratar, lógico, tem que ter até cuidado com algumas interpretações, mas como se você tentasse tratar um paciente jovem, uma criança que está sofrendo bullying na escola. Se você não tira esse fator agressor, não tem medicamento que vá resolver um transtorno depressivo que esse paciente pode ter decorrente disso, né, se ele continuar sofrendo bullying. Então, o que é melhor? Ficar medicando e ele continuar sofrendo bullying ou fazer com que ele não sofra o bullying? Exatamente. Né? Né? E eu acho que é aí que o tratamento multidisciplinar ele é tão importante. A terapia, muitas vezes, vai buscar a raiz do problema, coisa que o medicamento não vai fazer. O medicamento ele vai agir, lógico, da melhor forma que ele puder, né, atuando ali de forma a diminuir esse sintoma, fazendo que o paciente consiga levar uma vida mais saudável, mas pode ser que se ele mantiver a raiz do problema, quando ele parar a medicação em algum momento da vida, ou se ele tiver outro fator estressor, ele piore e venha precisar de maior acréscimo de dose, de novo medicamento associado, sendo que ele não tratou a causa base da coisa, a essência da doença. Exatamente. Então, acho que é nesse momento que a psicoterapia tem a sua relevância e a sua beleza. Né? Certo. Nós somos apaixonadas, né, pela psicologia. Somos suspeitas, né? E eu acho a psiquiatria também uma área, assim, maravilhosa. Fantástica, né? Fantástica. Inclusive, vou te parabenizar. Ontem foi dia do psiquiatra. Obrigado. Meus parabéns. Né? Meus parabéns, Ricardo. É uma profissão Ricardo. muito bonita, realmente. Né? Eu sou suspeita a falar. A gente vê que você também é um apaixonado. Que bom, né? A gente precisa de profissionais apaixonados pela profissão. Né? Que trabalhem junto conosco, Isso aí. né? Ricardo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua colaboração, os seus conhecimentos, tanta informação importante, né? Agradecer de você ter aceitado o nosso convite para trazer um assunto tão relevante aqui para a gente, tá? Muito, muito, muito obrigada. E quem sabe a gente produz mais episódios, né? Mais conteúdos e volte sempre que você se sentir confortável. Eu que agradeço, Fernanda, Sueli, pelo convite de estar aqui. Para mim, falar sobre esse tema assim, é de total relevância. Assim, acredito que traz um benefício para todo mundo que está nos assistindo. Assim, poder conversar sobre isso de forma sem preconceito nenhum, né? Podendo adentrar nas pautas mais detalhadas das nossas especialidades. Assim. Acho que só tem um ganho com relação a isso.
ajuda a desconstruir a mentalidade de algumas pessoas que ainda têm um certo preconceito com relação à nossa especialidade. Sim. Né? E é uma honra estar aqui, né? Agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, que vocês tenham esclarecido todas as dúvidas, a importância do trabalho do psicólogo e do psiquiatra em conjunto para a saúde mental e as diferenças do trabalho também com as suas especificidades, né? É um prazer e se cuidem e até mais. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, né? Comentem, compartilhem com os amigos, com a família, né? Se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente, né? E obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.